com você nessa manhã. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Querido Pai, é muito bom estarmos na sua casa de oração. Muito obrigado por tudo aquilo que já desfrutamos nesta manhã do teu santo dia. Nós te louvamos porque aqui o Senhor nos trouxe, através do teu Santo Espírito, para também termos um contato especial com a tua palavra, uma sintonia direta ao seu trono de graça, de glória, e também termos contato uns com os outros, crescendo no nosso relacionamento, na nossa edificação. Pedimos, ó Deus, que nesse instante o teu Espírito fale ao nosso coração, mediante a tua revelação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero deixar um abraço aqui também ao coral aqui do Pedras Preciosas, né? O Clube de Aventureiros. A professora Joelma foi minha professora lá do NASP, hein? É muito bom ver esses movimentos crescentes da igreja, né? Essa geração é a geração que eu creio ser a geração da transladação, porque o Senhor logo vem. Amém, queridos? Isaías capítulo 14, a partir do verso 12, nós temos um trecho aí que é um trecho talvez até conhecido, especialmente daqueles que gostam de dar estudos bíblicos, né? Quando a gente fala de grande conflito, esse é um texto, junto com Ezequiel, ali 28, aonde é abordado. Eu queria ler com você os 3 versos, Isaías 14, de 12 a 14. Acompanhe a leitura por bondade. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Vocês sabem, eu sei que aqui tem muitos eruditos aqui da palavra de Deus, né, que gostam de estudar o texto bíblico na sua originalidade, no seu contexto primário, imediato. Mas vocês sabem que nós temos alguns textos da Bíblia que eles apontam, eles transcendem a cultura e o contexto imediato ao qual ele é revelado, né? E esse é um dos textos que nós temos também a questão da inspiração profética, aonde esse texto ele não faz alusão apenas a um líder local, preeminente, enquanto o texto estava sendo escrito. Alguém que queria se exaltar. Existia esse aspecto também, cultural, histórico. Mas esse livro, queridos, esse texto de forma específica, ele também é uma ilustração do caráter, daquilo que Satanás, ainda como um anjo de luz, eu mencionei Ezequiel 28, que é outro texto que está em paralelo, que também faz alusão a esse sentimento diferente. E esta é uma pergunta que ela continua como um ponto de interrogação para muitas pessoas. A origem do mal. Porque se existe um Deus, que ele é todo poderoso, como que ele não privou a existência do mal? Tem pessoas que vão até além. Pelo fato de Deus ser todo poderoso, alguns acabam advogando que Deus criou o próprio mal. Porque se ele é o criador de todas as coisas, ele acabou criando o mal. E queridos, essas são visões distorcidas da palavra de Deus. Na verdade, Deus é perfeito na sua essência e no seu caráter. Ele é perfeito por excelência. Deus não tem como criar nada errado, nada mal. Ele não consegue tentar ninguém. E no céu era um ambiente totalmente perfeito. Não existia nenhuma inclinação interna e muito menos externa para levar alguém a uma queda, a uma tentação, ao mal. Apesar de não termos uma explicação tão assim, podemos assim dizer, clara, com esse aspecto que a Bíblia trata como um mistério, o mistério da iniquidade, é o mistério do pecado, nós temos algumas evidências. Uma delas, e talvez seja a principal, e ela por si só já é conclusiva, é que Deus, ele pode ser rejeitado. Deus, na sua onisciência e na sua onipotência, ele não criou nenhum robô. Nem os anjos perfeitos eram robôs, eram seres que tinham o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É a capacidade de escolha.
E Deus, sendo Deus, Ele não poderia privar esse direito, podemos assim dizer, de uma criatura em aceitá-lo ou rejeitá-lo. Apesar de não termos uma explicação como isso aconteceu, como que uma criatura chega ao ponto de se rebelar contra o seu Criador, nós temos essa questão de possibilidade apresentada. Deus poderia ser aceito, adorado, reverenciado, ou Deus poderia ser rejeitado. E quando essa rejeição, ela começa a tomar força, como eu disse, como um mistério, um sentimento diferente, Lúcifer já começa a se sentir, aquele sentimento que muita gente hoje se sente, de inadequação. E ele começou a se sentir meio que deslocado, e daqui a pouco ele questionava, dentro desse livre-arbítrio, que agora começa a andar por um caminho diferente, estranho para o reino de Deus, ele começa a questionar a questão, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Deus Trino, porque só eles eram considerados como Deus, e só eles mantinham, por exemplo, o domínio de planos que envolviam, por exemplo, criação, expansão e adoração. E Lúcifer, como eu disse, esse mistério, porque após a Suprema Trindade, Lúcifer, que era uma criatura, e não era Deus, mas ele obtinha um acesso a essa glória muito mais próximo até de outros anjos. Lúcifer era um líder que Deus tinha comissionado, inclusive ele liderava a música no céu, ele tinha uma preeminência diante de outros anjos, que também o olhavam como uma referência, um anjo. Ezequiel trata essa revelação como um querubim da guarda ungido. Lúcifer tinha esse acesso e essa influência diante dos anjos do céu. Só que esse sentimento diferente, e você que gosta de ler, e eu até te incentivo, dá uma olhada depois na literatura inspirada por Deus, através da escritora Ellen White, o livro História da Redenção, especialmente, ele trata esses bastidores, como é que Deus foi longânimo com Lúcifer antes dessa rebelião chegar aos seus desdobramentos finais. Aí chegamos no Apocalipse, né? Houve guerra no céu. Nós estamos estudando um pouco disso na lição também da Escola Sabatina. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E foi expulso aquela antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Veja que o Apocalipse, alguns até dizem que ele é uma espécie de um mini-evangelho. Porque, na verdade, tudo que acontece no Antigo Testamento acaba encontrando uma convergência no Apocalipse. Gênesis e Apocalipse, de forma especial, eles têm muita ligação. Até na literatura. Temei a Deus e dá-lhe glória. As mensagens angélicas apontam para o Criador, especialmente no coração da lei de Deus. O Santo Sábado. O único mandamento que aponta as credenciais de Deus, aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Fato é, queridos, que Satanás agora começa, uma expressão bíblica para isso, ele começa a multiplicar, entre aspas, o seu comércio. Essa é uma expressão que ela cai muito bem também em nossos dias. Inclusive na parte original, esse texto, ele quer dizer que Satanás, ainda ali na sua rebelião, ele estava ampliando as suas ideias, e esse texto hebraico, inclusive ele remonta até uma palavra que teria a ver com pirataria, um comércio ilegal. E Lúcifer agora ele começa a andar por um caminho de pirataria, em termos de ideologia. Ele começa a confabular, a especular e a insinuar situações ainda no reino lá do céu, diante de anjos perfeitos, que Deus não era um ser justo, que além de não ser justo, ele também não seria digno de ser adorado. Outras criaturas poderiam ser adoradas também, especialmente Lúcifer, que começava a alimentar não só esse orgulho, essa vaidade, esta ambição, mas a própria idolatria, a auto-idolatria. E aí chegou os finalmente, você conhece a história. Chegou um momento em que Lúcifer, com 1/3 dos anjos, olha como é que ele foi persuasivo, 1/3 de todos os anjos do céu acabaram tomando posição ao lado de Lúcifer, que agora, ao ser expulso, ele também chegou a visitar outros mundos que não caíram em pecado.
Inclusive a árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi plantada no jardim do Éden. Essa árvore também foi plantada em outros mundos que não conheceram o pecado. Eles não cederam à tentação, ao tentador. Era o que aconteceria com o nosso mundo, caso os nossos pais, Adão e Eva, resistissem à tentação. Veja que o livre-arbítrio ele sempre se manteve. Todas as criaturas têm que tomar uma decisão, ou ao lado do Criador, ou contra o Criador. E esse conflito agora ele muda de palco, ele se estende aqui para a terra. O céu continua purificado, mas o conflito se estende aqui a este planeta. Nós vamos falar entre hoje e amanhã um pouco mais desse desdobramento e deste impacto, já com conflito aqui neste mundo, começando ali no Éden. Mas hoje já nós gostaríamos de reforçar este perigo, que começa de forma sutil, é o descontentamento, é a questão de você não se sentir inadequado, esse sentimento às vezes de frustração, você começa a orbitar em outros sentimentos e pensamentos que vão desencadear em comportamentos. Aliás, esse é o tripé, né, que nós pode refletir ou expressar a nossa constituição. É o pensamento, é o sentimento e o comportamento. Eles andam juntos. A nossa tendência é querer resolver de fora para dentro. Ah, eu estou com um comportamento complicado, eu preciso resolver isso daqui. Às vezes é um hábito e tal. Na realidade, queridos, a Bíblia trata de dentro para fora. A Bíblia diz que o coração é enganoso. As nossas atitudes, elas são só consequências. A raiz, a base, ela está dentro. Por isso que Deus fala, dá-me, filho meu, teu coração. Deus fala que eu preciso me apresentar como um sacrifício vivo, Romanos 12. Para que eu seja renovado pela transformação da mente. Olha só como é que Deus trabalha. E aí eu vou experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Bom, em Isaías 14, nós vimos um panorama desses bastidores do grande conflito, na pessoa de Lúcifer. Mas eu queria agora, nesse segundo texto, e vai ser o único que vamos ler aqui nessa manhã, mais este, Filipenses. Agora vamos dar um salto lá para o Novo Testamento, nas cartas ali paulinas, Filipenses capítulo 2. Por bondade, você que tem a sua Bíblia, ou de repente aí um dispositivo eletrônico, fica à vontade para nos acompanhar aqui em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos ler aqui a partir do verso 2. Completai a minha alegria, Filipenses 2:2. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Veja que esse texto ele está em contraposição ao texto de Isaías 14 que lemos. Vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nessa introdução do Filipenses 2, o apóstolo Paulo está preso, literalmente, ele está numa prisão. E ele está escrevendo a igreja que, entre aspas, está livre, do lado de fora, mas era uma igreja que estava aprisionada. Aprisionada em sentimentos e pensamentos e comportamentos nocivos, de partidarismo, de secções. Veja que isso faz parte da natureza do pecado. E agora eu imagino se fosse em nossos dias, um dos nossos líderes nos escrevesse, esse líder nosso estivesse preso, por estar pregando o evangelho, porque era o caso de Paulo, ele não estava sendo preso por justa causa, ele não era um impostor, não era um rebelde, ele era um pregador do evangelho. É por isso que ele estava sendo perseguido e estava preso. Mas lá da sua prisão, ele se considera alguém livre. A carta aos Filipenses, que só tem 4 capítulos, uma das cartas mais curtas do apóstolo, é a carta onde ele mais vai falar sobre a alegria. É impressionante e é contrastante. Como que alguém que está preso consegue escrever falando a respeito de uma alegria? A alegria, queridos, ela não tem a ver com a circunstância. A alegria, você sabe, ela é um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22, outro texto inspirado, é mencionada a alegria
como fruto do Espírito. Aquela alegria que o salmista, em um dos salmos, disse assim: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Isso aqui é muito sério, isso aqui é muito solene e tem a ver com o grande conflito de forma potencial, porque se eu não estou satisfeito diante de Deus, se eu não estou satisfeito com aquilo que Deus me confia e me concede, eu vou enveredar, sem perceber, para as fileiras do grande conflito, do mal, que tem um reino paralelo. Tudo que Deus propõe na sua palavra, Satanás fez de forma paralela. Satanás também exige adoração. Satanás também tem o dia da adoração. Satanás, se você não é fiel aqui no dízimo e na oferta e traz para o altar de Deus, para a casa do tesouro, conforme a Bíblia recomenda, você vai levar para o altar de Satanás. E tem muita gente que olha às vezes o grande conflito como se você fosse um mero espectador, que você pudesse gerenciar o grande conflito. Queridos, nós somos o alvo do grande conflito. Nós somos o protagonista, os protagonistas do grande conflito. Existem dardos inflamados do maligno em nossa direção, na direção da nossa família. E existe também o príncipe de Deus, aquele que guerreia em nosso favor. Nós temos Cristo Jesus, o grande redentor do mundo. E neste conflito, olha que interessante, Paulo escreve. E ele diz, olha, verso 5, para ninguém ter dúvida. Olha o que diz aí, Filipenses 2, 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É impressionante. Eu fico imaginando aquela igreja dividida, aquela igreja em discórdia, aquela igreja buscando cada um seu próprio interesse, críticas e murmurações, de descontentamento. Tudo isso aí estava ali envolvido. E aí Paulo diz assim, meus queridos, vamos fazer o seguinte... Vamos parar para pensar em Jesus. Vamos exercitar esse sentimento que houve em Jesus Cristo. E qual foi esse sentimento? Está aí, queridos. E o que nós lemos aqui em Filipenses 2, a partir desse verso 6, é exatamente o oposto do que lemos em Isaías 14, de 12 a 14. É exatamente o oposto. Olha onde Deus trilhou. Pois ele, nós estamos falando aqui de Jesus Cristo, ele subsistindo em forma de Deus, Jesus era Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, olha o verso 7, a si mesmo se esvaziou, e olha só, ele foi descendo, ele assumiu a forma de servo, ele tornou-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Veja, enquanto olhamos para Lúcifer, nessa escalada que ele tentou, que ele ambicionou, uma criatura querendo tomar o lugar do Criador, nós vemos alguém sendo o Criador, pegando o caminho inverso, se propondo, se dispondo a tomar o lugar da criatura. Por essa, eu vou te dizer uma coisa, Satanás não esperava. Por esta, o inimigo não esperava. Eu sei que alguns aqui gostam de esportes. Quando você tem uma final de um campeonato, normalmente se tem 2 jogos. Com exceção de algumas competições, que é um jogo único. Mas normalmente se tem até um critério, é um jogo fora de casa e é um jogo em casa. Normalmente se favorece o time de melhor campanha a jogar a última dentro da sua casa, diante da sua torcida. Aqui é uma pequena ilustração. Queridos, esse grande conflito, ele começou num ambiente, e ele veio para um outro ambiente, ele se estendeu para cá. Aqui seria a casa de Satanás, aqui é como Satanás jogasse em casa, só que ele não imaginava que Jesus se disporia a jogar, correndo o risco de eterna destruição, na casa do adversário. Jesus se tornou um de nós. E aonde Satanás achou que ele era o príncipe deste mundo, Jesus veio aqui mostrar que Jesus não é o príncipe deste mundo, Jesus é o rei dos reis, e Jesus é o Senhor dos senhores, amém? Cristo venceu Satanás na sua própria casa. Cristo veio aqui romper com o mal,
vencê-lo, por isso Jesus venceu. E a Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E queridos, em termos escatológicos, sabe o que vai acontecer? Nesta mesma terra em que Jesus foi parar numa cruz, depois dos 1000 anos, a nova Jerusalém descer. Você conhece a descrição bíblica? Exatamente aonde Jesus foi pendurado em uma cruz, vai ser cravado o trono do novo céu e da nova terra. E para sempre, no ambiente em que Jesus foi pendurado numa cruz, será literalmente a capital do novo céu e da nova terra, para os remidos, para todos sempre. Amém por isso? É na terra restaurada. Jesus não pisa mais neste mundo de pecado. Jesus só vai voltar a pisar aqui, nesse planeta já purificado, aonde pecado e pecadores não mais existirão. Aonde todo o universo, desde o minúsculo átomo, como diz o texto do livro Grande Conflito, estará declarando que Deus é amor. Deus é amor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É por isso que Billy Graham, grande evangelista, faleceu na década passada, perto de completar 100 anos de idade. Ele disse uma frase tremenda. Ele disse que o maior acontecimento da história não foi o homem ter subido e pisado na lua, foi Deus ter descido e pisado na terra. Este foi o maior evento da história. É o verbo que se fez carne. É a criatura se tornando, é o Criador se tornando uma criatura. Por isso que a Virgem Maria, eu fico pensando neste milagre que já foi o nascimento de Jesus, que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Não foi fruto de uma relação humana. Maria pegou em seus braços, não foi o seu filho. Ela pegou em seus braços o seu próprio pai. Porque o profeta Isaías, 7 séculos antes de Jesus encarnar, ele escreveu pela inspiração: eis que a virgem conceberá e ela vai dar à luz a um filho. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Maria foi a única mulher que ela gerou o seu próprio pai. Jesus não é só o pai de Maria. A Bíblia diz que Jesus é o pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. E você tem crido em quem? A pergunta é essa. Mais uma Semana Santa. Talvez eu estou falando para alguém aqui que já frequentou, já participou, já prestigiou tantas Semanas Santas. É mais uma. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Talvez pode ser a sua última. Pode ser a minha última. Porque esse grande conflito está tomando os contornos finais. Jesus está levantando a geração, que é a geração da transladação. Enquanto o mundo está em queda livre, todo o cenário social, político, econômico, a questão da segurança, cada dia que você olha aí na timeline, no notícias, é uma pior que a outra. E são notícias de várias frentes. Pessoas que estão olhando às vezes para a morte como sendo uma libertação. Pessoas que não estão vendo mais sentido para viver. Pessoas que olham para o que Deus revelou e acham que isso aqui é uma utopia. E estão sendo envenenadas por esses evangelhos que estão sendo diluídos nas panelas dos demônios e oferecendo às pessoas, sendo oferecido. Queridos, a Babilônia está caindo. A Babilônia está sendo desmascarada. É por isso que você e eu somos chamados, comissionados para levar a esperança. O grande conflito terminou. Jesus é o grande vencedor. Ele já pagou o preço. Hoje estamos aqui para revelar isso ao mundo. E daqui a pouco sermos libertos definitivamente do pecado para vivermos para sempre com o Senhor. Amém? Eu quero encerrar a minha mensagem contando aqui uma história. Essa história ela remonta ao período da escravatura. Nesse período da escravatura, muitos escravos acabavam que eles eram leiloados, né? E ali eles eram direcionados para alguns ambientes onde eles eram oferecidos e vendidos. E essa história ela mexe bastante comigo, porque quando eu li essa história, eu fiquei pensando nesses desdobramentos dessa história. E diz que nesse leilão tinham várias pessoas assentadas, né? Que seriam aqueles que dariam os lances, que foram até o leilão para comprar escravos. E tinham pessoas de várias classes sociais.
E boa parte eram pessoas bem ricas, porque tinha que dar ali um investimento alto para levar, quem sabe, um escravo que tivesse ali a sua preferência. E aí o leilão começou e esses jovens eram apresentados, iam sendo vendidos, leiloados. Aí de repente chegou um jovem diferente. Esse jovem aparentava ser um pouco mais robusto, a sua estrutura física chamava atenção. O seu olhar era um olhar assim diferente. Diz essa história que quando o leiloeiro apresentou esse jovem, ele chamou a atenção daqueles que estavam ali para dar os lances. E de repente começou, alguém deu o primeiro lance, deu o segundo, e daqui a pouco um senhor, também distinto, ele estava ali participando daquele leilão, e ele deu um lance, e quando ele falou o lance, aquilo surpreendeu todo mundo, inclusive o próprio leiloeiro, porque normalmente você vai ali de forma gradativa, né? Até para você talvez investir menos, não gastar tudo ali numa oferta. Mas ele deu uma oferta assim, praticamente insuperável. Ele deu um salto ali, era uma cifra grandiosa. Trouxe até um certo constrangimento, até para o leiloeiro, talvez ele tinha entendido certo. E ele disse, olha, tem essa proposta. Alguém quer oferecer mais? Era uma questão de protocolo. Ninguém se aventuraria a pagar mais do que foi ofertado. E esse jovem então foi direcionado. Este homem que tinha realmente muitas propriedades, muitos recursos, um patrimônio grande. Mas essa história, ela começa agora a tomar outros contornos. De forma surpreendente, essa história diz que esse jovem, ele foi direcionado ali para aquele homem que tinha dado aquele lance. E ele já chegou ali, já questionando, protestando, insultando esse homem, esse senhor. E já foi falando, olha, não adiantou nada, viu? Enquanto ele estava indo embora, não adiantou nada o senhor ter dado essa fortuna para me comprar como escravo. Foi tudo em vão, porque eu não vou te servir como escravo, coisa nenhuma. Eu estou resumindo aqui, porque é uma história que tem vários elementos. Ele foi falando palavras assim, absurdas, agressivas, um comportamento totalmente assim descontrolado. E aquele homem, aquele senhor, ele manteve a compostura. Ele não revidou os insultos, ele manteve a sua serenidade. E ele foi conduzindo aquele jovem recém-adquirido até uma das suas propriedades. Quando ele chegou no ambiente, em uma dessas propriedades, era uma propriedade assim de perder de vista. E esse senhor entrou com aquele jovem, deu as boas-vindas, chegou até um ambiente que tinha ali uma construção e disse assim para ele, olha, você fica aqui um pouquinho, eu vou ali dentro e já volto. E esse jovem ali, inconformado, revoltado, ele continuava com o mesmo espírito que o tinha trazido até ali. E depois de alguns minutos, aquele senhor voltou. E ele tinha nas mãos uma espécie de um documento. E ele foi se aproximando. E aquele jovem já estava ali, né, nervoso, né. Esse senhor chegou e disse assim, olha, meu amigo, é o seguinte. Eu quero te dizer que hoje eu saí da minha casa com um propósito de levar a liberdade para um escravo. E por alguma razão, quando eu entrei dentro daquele leilão e os jovens foram sendo apresentados, por alguma razão, quando chegou em você, eu senti algo diferente. Eu vi em você alguém especial. Não é só pela sua estrutura, seu vigor, que realmente chamou a atenção de todos. Mas eu fiquei pensando um pouquinho, enquanto aquele leilão ia acontecendo. Quando você foi apresentado no palco, eu senti algo diferente. Como quem diz, é esse daí. E eu quero te dizer uma coisa, na verdade, eu fui até o leilão hoje para te dar a liberdade. E eu investi uma fortuna, você viu lá. Mas aqui está o documento, a carta de alforria, um documento oficial,
para deixar de forma legítima a libertação de um escravo. E esse homem estendeu essa carta para esse jovem e disse assim: meu amigo, você pode ir. Você já não é mais escravo. Você agora é uma pessoa livre. Pode seguir seu rumo. E essa história, queridos, de forma assim, é uma história diferente. Não é uma história que a gente lê todo dia. É uma história que ela tem algumas reviradas, né? E diz essa história que esse jovem, a perna começou ali a balançar. Por alguns instantes, esse jovem, agora que é um jovem livre, passou meio que um filme das últimas cenas, do trajeto do leilão até aquela propriedade. Como é que esse jovem se comportava diante daquele senhor que estava ali pagando a liberdade. E sabe como é que foi o desfecho dessa história? Enquanto eu lia, eu fiquei imaginando onde ia parar essa história. E essa história diz que esse jovem, agora com um semblante totalmente diferente do que até então o acompanhava, ele estava assim, bastante constrangido pela situação. Ele estava emocionado. E essa história diz que esse jovem se prostra numa atitude de respeito para com esse senhor e disse para ele o seguinte: olha, eu só posso te pedir desculpas, mas se o senhor aceitar, eu não vou embora. Aquilo que eu não faria como escravo, eu me comprometo a fazer pelo Senhor, como servo, pelo resto da minha vida. Queridos, eu li essa história verídica e eu fiquei pensando, o que talvez você está pensando aí também? O Espírito de Deus vai traduzindo essa mensagem e ela chega onde é para chegar mesmo, o que você já está pensando. Jesus pagou um preço, queridos, que nós nunca vamos entender. Que cifra foi essa? Se a Bíblia apresenta a questão da iniquidade como mistério, a Bíblia também apresenta um outro mistério na contraposição. É o mistério da redenção. Se não temos explicação como que Lúcifer se torna o diabo, nós nunca vamos ter explicação como que Deus se torna homem. Nós não temos como entender isso. E nunca vamos entender. Esses dois mistérios vão ecoar pela eternidade. O preço era de valor infinito. Jesus, antes que o mundo fosse criado por Ele próprio, Ele decidiu morrer por mim e por você, caso fosse necessário. De Deus, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. A decisão dele foi antes, nos tempos eternos passados. Nós não vamos entender isso jamais. E quando chega o momento dele vir a esse mundo, ele veio aqui honrar, ele veio aqui se arriscar. Muitas vezes nós também temos a mesma reação desse jovem recém-liberto. Tem muita gente, talvez entre nós aqui, que olha para o plano da redenção como se Deus fosse um impostor. Tem muita gente que olha para o plano da redenção com um olhar totalmente desconfigurado, distorcido, com a lente embaçada. E você não tem conseguido ver o libertador do outro lado. Você não tem conseguido olhar para Jesus que veio aqui para buscar e salvar o que se havia perdido. Satanás, na sua astúcia, ele coloca que eu e você, nós somos escravos de Cristo. Vou repetir isso daqui, porque pode ser que alguém aqui nessa manhã, ou alguém que está aí nos assistindo, está vivendo exatamente esse dilema nesse momento da sua vida. Você olha para o plano de Deus e olha assim: não, eu sou escravo, eu queria ser livre,
Agora eu tenho que obedecer, agora eu tenho que seguir isso, seguir aquilo, agora até aqui mais, e hábitos, e orçamento, e fidelidade. E aí você começa a confabular, é o sábado, é a família, é o relacionamento, esperar para o casamento para ter intimidade. E aí você começa a olhar para as coisas e fala assim, não, isso aqui tudo é prisão, isso aqui são... Queridos, é exatamente o contrário. Aquele que aceita Jesus, ele passa a ser livre, ele passa a ter propósito. E a nossa reação deveria ser semelhante a esse jovem da história. É a gente se prostrar diante do Senhor da glória e falar: Senhor, perdoe os meus pecados, perdoe a minha rebeldia, perdoe esse meu ímpeto, perdoe, e Senhor, aquilo que eu não faria como escravo, eu quero fazer ao Senhor Jesus como servo, como liberto pelo resto da minha vida. Eu quero, como o salmista, dizer: Senhor, eu quero habitar na casa do Senhor por longos dias. Deus vai levar para o céu filhos, servos, libertos. Ele vai dizer nas boas-vindas do reino: bem-estar, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É por isso que nós vamos estar diante da mira, né? Da eternidade. Você já está diante da mira dos holofotes da eternidade, meu querido amigo. Você já foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Se alguém pudesse pôr uma etiqueta na sua testa, você ia andar por aí e ninguém ia conseguir ler o que está escrito na testa, porque o que Cristo pagou por você não tem valor específico, não tem moeda que valha, o sangue de Cristo Jesus. Você vale o sangue. Hoje, estudando a lição, quero já convidar aqui à frente a Tatiana. Ela vai louvar a Deus com essa última mensagem musical. Mas estudando a lição de hoje à tarde, eu gosto de estudar a lição de sábado bem cedinho no sábado. Sábado sempre é intenso para todos nós. Mas eu me deparei com uma citação do Speed Profecia, que eu tenho a lição digital com o Speed Profecia. E uma citação aqui me impressionou demais, diz assim: como o sol sai em sua missão de misericórdia e amor, como os raios dourados do dia inundam a abóbada celeste, e embelezam a floresta e a montanha, despertando o mundo pelo dissipar das trevas da noite, assim os seguidores de Cristo devem sair em sua missão de amor. Olha o que diz aqui em outro texto: a toda pessoa que aceita Jesus, olha esse texto, a cruz do Calvário diz: vejam o valor de uma vida. É a cruz que está falando isso para mim e para você. Vejam o valor de uma vida. Vão pelo mundo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Não se deve permitir que coisa alguma impeça essa obra. É a obra mais importante para este mundo. Deve ser de tão vasto alcance como a eternidade. E por fim, queridos, o amor que Jesus manifestou pelas pessoas no sacrifício feito por sua redenção atuará em todos os seus seguidores. Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 389, 390. Antes de você sair como um mensageiro para o impacto de esperança, Deus quer que você viva esse impacto primeiro em você, para que ao sair as pessoas vejam Jesus através de você, para que você, ao deixar uma literatura, você possa dizer assim: olha, pode ler, sabe por quê? Isso aqui funciona, isso aqui já funcionou na minha vida, isso aqui não é algo que eu estou te levando, não, é algo que eu estou testemunhando, é algo que eu quero compartilhar com você, porque o céu vai ser um encontro de remidos, de vários Josés, como você viu o testemunho aqui hoje, desse amigo, foi alcançado numa casa lotérica ano passado, hoje já sai para compartilhar dessa esperança, porque o Senhor logo vem. Hoje é o dia de você sair também, não só hoje, você vai ter os próximos dias, a sua vida nessa terra, mas para você ser um impactante. Você foi impactado pela esperança, você compartilha
dessa esperança. Essa música vai falar sobre algo do Calvário também. Essa música vai falar que Deus na cruz, Ele nos deu uma chance. Ele nos deu oportunidade. Essa música vai refletir que de fato existe um Deus que Ele é todo poderoso. Esse Deus que pode ser aceito, esse Deus que pode ser rejeitado. Essa música diz que quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Olha que frase bonita. Quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Eu queria te fazer um convite nessa manhã. Durante essa música, se você de fato está sentindo algo aí no coração, de falar assim: Senhor, obrigado pelo resgate, eu não merecia. E hoje a cruz do Calvário ecoou aqui. O quanto vale uma vida por Senhor? Quanto vale a minha vida? Durante essa música, se você está sentindo isso no coração, de falar: Senhor, eu quero me levantar hoje. Eu quero me levantar para que o Senhor possa habitar no meu coração. É um gesto de você ficar em pé, mas é um gesto de você dizer assim: Senhor, pode contar comigo. Seu sacrifício em mim não foi em vão. Por mim não foi em vão. E eu vou estender esperança aos outros. Se você deseja nessa manhã, coloque-se em pé. Nessa música, nós vamos orar por você, por todos nós nessa manhã. Para você que nos assiste, eu não sei se você, onde você está agora, eu não sei. Pode ser que talvez eu estou falando para alguém que está no hospital. Talvez eu estou falando para alguém que nesse momento está dirigindo. E você não está nem conseguindo ver o que está acontecendo aqui, mas você está ouvindo. Talvez eu estou falando para alguém que está numa academia e está aí com fone de ouvido. Você recebeu esse link e acabou parando aí. Cristo venceu, mas será que Ele venceu? Você é o troféu que Cristo venceu. Vai ser um monumento vivo para sempre que Jesus venceu. Ele está te chamando hoje para você assim: Senhor, eu vou me levantar também. Se você tem condição de onde você está, ficar em pé aí também, eu te convido. Talvez você está na sua casa, está numa tela grande, assistindo confortavelmente, eu não sei o que você está, onde você está. Mas Deus está te chamando agora para você ter esse compromisso com Ele. Para você também se colocar em pé aí e falar assim: Senhor, pode contar comigo sim. Se eu estava sendo um cristão meio apaisana, não vou ser mais um cristão apaisana. Se eu estava sendo um cristão com hora marcada, 3 horas por semana só dentro da igreja, Senhor, eu não vou ser mais esse cristão. Eu vou permitir que o Teu Espírito possa habitar em mim, para que aonde eu esteja, eu seja uma testemunha que foi impactada pela esperança e que neste grande conflito, eu quero revelar que Jesus venceu. Se é o seu desejo aqui, amigo, fique em pé durante essa música, faça essa entrega a Jesus. Permita que o eco do Calvário alcance o seu coração hoje em cheio, porque Jesus vive e reina para todo sempre. Vamos ouvir a mensagem, vamos nos colocar ao lado de Deus, vamos orar em seguida. Amém. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos se achava o perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava poder, veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar
buscasse o seu favor, herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Lá no Calvário, num triste momento, dilaceraram o seu coração, cravos nos pés e mãos marcaram para sempre o autor da redenção. Ele como servo aqui caminhou, sendo Senhor do céu, da terra e mar, escolheu por nós se humilhar. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Veio morrer para ser o nosso Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado, Tatiana. Que segurou Jesus pendurado na cruz, suspenso entre o céu e a terra. Não foram aqueles pregos de quase 20 centímetros cada um. Que segurou Jesus suspenso entre o céu e a terra foi o seu amor por mim e por você. Ele poderia ter mudado tudo só com um pensamento, mas ele foi até o fim. Ele preferiu morrer por você a viver sem você. Essa frase resume bem a cruz. Ele preferiu morrer por você a viver sem você. E o que você vai fazer em troca, em resposta? Ele está te chamando para viver por Ele. Alguns talvez serão confrontados a morrer por Jesus. Mas Romanos 14:8 já diz: quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. A Bíblia diz que nós temos que ser fiéis até diante da morte, porque nós vamos receber a coroa da vida.
Grande conflito, querido, já tem lado vencedor. Sempre foi Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Vamos orar a Deus? Querido Pai, o Senhor não está apenas no céu, o Senhor está aqui entre nós na pessoa divina do Espírito Santo. O Senhor nunca nos abandonou, nunca. Sempre neste mundo teve alguma representação da divindade, para que aqui pudéssemos ser norteados. O Senhor nunca nos abandonou. Desde o Éden já houve cruz no paraíso. Houve um cordeiro inocente que morreu, que apontaria para o Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Ó Deus, tanto tempo já se passou. Há mais de 6.000 anos de pecado esse mundo já atravessa. Nós já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Todas as profecias, a última em termos de tempo, já se cumpriu. O santuário já está sendo purificado desde 1844, onde Jesus oficia como nosso sumo sacerdote no lugar santíssimo. Daqui a pouco, Senhor, essa intercessão vai cessar. E como diz a música dos Arautos do Rei, Jesus vai ouvir, filho vai, chegou a hora. Cristo vai se levantar. Não virá esse mundo como intercessor, mas virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo já vai estar sido definido. O Senhor vem para trazer a recompensa, o galardão, para todos aqueles que confiaram no Senhor, nos teus méritos, na tua justiça, foram purificados e lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Ó Deus, olhe para este cenário aqui, Senhor. Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não estamos aqui para cumprir um dia de culto. Nós estamos aqui, ó Deus, muito mais do que isso. Nós estamos aqui, ó Deus, num palco de guerra. Mas nós estamos aqui para declarar que estamos do lado de Cristo, que é o nosso vencedor, é o nosso Salvador. Se alguém, ó Deus, que chegou aqui, ou de repente chegou a essa transmissão que nos acompanha remotamente, se sentindo escravo, que em nome de Jesus essa pessoa encontre a verdadeira libertação em Cristo Jesus. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nós valemos o sangue de Cristo Jesus. Ó Deus, talvez essa Semana Santa pode ser a última para alguns de nós, para alguém de nós. A gente não sabe o dia de amanhã. Mas nós queremos, ó Deus, que esta Semana Santa seja a maior experiência da nossa trajetória ao teu lado. Que possamos nos render definitivamente ao senhorio de Cristo Jesus. E que a vitória que já foi conquistada, ela possa ser vivenciada na nossa jornada aqui. Que sejamos suas testemunhas fiéis nesse tempo do fim, impactando as pessoas que o grande conflito terminou, e em breve estaremos com o Senhor face a face e para todo sempre. Abençoe essa querida igreja, Jardim América, esse distrito, pastor Lamarck, sua esposa Silmara, toda também sua família por extensão. Ó Deus, abençoe a liderança desta igreja. São homens e mulheres que dedicam o seu tempo também, o seu talento, seus recursos, para ver o progresso da tua igreja, o progresso do teu evangelho nessa cidade. Ó Deus, aqui nós temos vários servidores que atuam. Essa cidade é a cidade sede da Rede Novo Tempo de Comunicação, com 3 vertentes exponenciais: TV, rádio, web. Ó Deus, o Senhor tem atingido através desses teus servos milhões de pessoas que estão talvez longe desse ambiente agora fisicamente, mas já estão sendo aproximadas da sintonia com a tua vontade, com a tua revelação e do reino de Deus. Nos coloca, Deus, em conexão com essas pessoas. A igreja aqui já está tendo um projeto de ter esses amigos mais próximos, contactados. Abençoe, a Deus, essa entidade educacional que está aqui ao nosso lado. A tua revelação diz que a obra de educar e a obra de redimir é a mesma. Nesse ambiente aqui ao lado, ó Deus, tem famílias enviando para cá os seus filhos,
como sendo talvez a válvula de escape, para que essas crianças, adolescentes e jovens tenham um direcionamento. Que esta sede de ensino a Deus, assim como esta igreja, sejam sedes de proclamação do Teu Evangelho eterno. Que sejam unidades de salvação e de serviço e de instrução, não apenas do conhecimento humano, mas sobretudo aquele conhecimento que nos torna sábios para a salvação. Abençoe cada servidor, cada irmão, cada amigo. Abençoe os variados ministérios que essa igreja possui, desde o bebê até o mais experiente. Que todos sejam condutos, instrumentos do Teu amor, da Tua graça. Possamos estar aqui durante a semana, hoje, amanhã, estar nas unidades Calvário, nos pequenos grupos durante a semana. Que o Teu nome seja honrado, glorificado, proclamado, em nome de Jesus. Amém. Amém.